bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui mais um dia para compartilhar da Palavra de Deus e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona. Aonde quer que eu for. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração tem como título que seja feita a sua vontade. Em Mateus 26, no verso 39, diz assim: Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui Jesus ele está no Getsemane e ele chega ali, vai mais à frente, ele se prostra com o rosto em terra. Ele está naquele momento onde ele está sentindo, sabe, aquele sentimento de que ele vai ser crucificado, de que tudo aquilo que o Pai havia revelado iria acontecer e ele já não suportava mais. E ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Que ele estava dizendo: Senhor, eu quero isso. Pai, eu sou teu filho, eu quero isso. Porém, contudo, que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. E o que Jesus está claramente dizendo aqui é o que ele nos ensinou a orar no Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso me remeteu ao Pai Nosso e algumas partes do Pai Nosso, né? A oração que Jesus nos ensinou já começa: Pai Nosso, reconhecendo a paternidade de Deus nas nossas vidas, que estais no céu. Aqui fala da soberania de Deus, porque os céus é o lugar mais elevado que nós conhecemos. Então aqui ele deixa claro que Deus ele é soberano, que ele está acima. Santificado seja o seu nome, ele é santo. Venha o teu reino. Aqui fala do governo de Deus sobre as nossas vidas. E por fim, na parte que é a mensagem principal de hoje: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então cada parte do Pai Nosso está interligada. E muitas vezes a gente fala de maneira tão corriqueira, de maneira tão universal. A gente fala que é oração universal. Qualquer lugar que você for, independente da religião das pessoas, essa é a oração universal. Só que muitas vezes a gente não para perceber na oração. Aqui, até chegar para que a vontade de Deus se cumpra, tem alguns atributos de Deus, que é dele ser Pai, dele estar acima, dele estar no controle de todas as coisas, de que ele é santo, ou seja, ele não vai, igual nós, seres humanos, ser corrupto, né, mudar, manipular. Ele é santo, ele é puro, então ele vai agir conforme a natureza dele. E a natureza dele diz que ele é santo. E a seguir diz: venha o teu reino, ou seja, falando do governo dele, que ele governa sobre as nossas vidas. Então, para que a vontade de Deus se cumpra, nós precisamos entender isso, de que Deus ele é nosso Pai. E como um pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. E o melhor para o filho é a vontade do Pai, porque o filho, ele não sabe caminhar com as próprias pernas. Ele no início, né, da vida, ele não sabe, ele não tem experiências, ele não tem a maldade de enxergar nas pessoas uma má intenção. Então o pai, ele tem que ir ajudando o filho. E é isso que Deus faz conosco, ele fica nos orientando. Ele nos dá sinais, ele nos dá direções, ele nos orienta, exercendo o seu papel de pai. Ele está acima, ele sempre mostra: filho, eu estou no controle. Então, deixa a minha vontade se cumprir na sua vida. E quantas vezes a gente não quer entregar o controle nas mãos de Deus? A gente fala: Senhor, eu quero viver a tua vontade, mas a gente não entrega o controle. Mas a gente não abre mão. A gente entrega nas mãos de Deus e a gente tira das mãos de Deus quando não está acontecendo como nós queremos. Mas não, o Senhor, ele é soberano, ele está no controle. Ele não perdeu o controle, ele não está dormindo, ele não esqueceu de você, não, ele está no controle.
Ele está cuidando de você. Ele sabe de tudo o que está acontecendo com você. E talvez você esteja enfrentando um momento difícil, você esteja enfrentando algo por não estar vivendo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se está ruim, se está desagradável, se está tendo algumas falhas, algumas coisas, não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa. Ela não vai te trazer nada de ruim. O que que acontece quando a gente decide viver a vontade de Deus? A gente estava vivendo um caminho completamente do que Deus tem planejado para nós. E para a gente regressar ao caminho correto, terão renúncias, terão sacrifícios, mudanças de mente, atitude, comportamento, linguajar. Então esse é um processo. Não é que a vontade de Deus está sendo ruim. Não é que a vontade de Deus é um fardo. Não é que a vontade de Deus tem erros e falhas, que você está passando tudo isso porque a vontade de Deus é ruim, que a vontade... Não. É porque você está passando por um processo de regressar ao caminho certo. Você estava num caminho errado e agora você está regressando para a direção de Deus, para começar a viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, pense na situação que você está vivendo hoje. Está pesado? Está ruim? Está inconstante, com falhas, com erros, nada está dando certo? Comece a pensar se é a sua vontade que está predominando ou se é a vontade de Deus. Porque sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que passar disso não é a vontade de Deus, porque a palavra é clara. Ela dá esses 3 atributos: boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela não tem erros, ela não tem inconsistências, ela não tem, sabe, porque eu errei aqui. Não, Deus, ele não erra, ele é perfeito. Então a vontade dele também é perfeita. A vontade de Deus é boa, não vai te trazer mágoas, não vai te trazer tristeza, não vai te trazer fardo, não, ela é boa. Agora, o processo para você regressar ao caminho correto e começar a viver esse processo, sim, pode doer, vai trazer renúncias, vai trazer sacrifícios, mas a vontade de Deus não é ruim. Não pense em isso, porque eu tô vivendo a vontade de Deus, tá tudo dando errado. Não, você está vivendo um processo para voltar ao caminho em direção à vontade de Deus. E pensando nesta palavra, eu gostaria de deixar uma pergunta para nossa reflexão. Você está disposto a abrir mão das suas vontades e viver a vontade de Deus? Se você perceber, nós temos muitas vontades, tanto que eu falei suas vontades. A gente tem muita vontade, muitas vontades. A gente quer tudo, mas ao mesmo tempo a gente não quer nada. A gente quer fazer tudo, mas ao mesmo tempo a gente não quer fazer nada. A gente quer, daqui a pouco a gente não quer, a gente vai mudando. A gente é muito inconstante. Então nós temos muitas vontades, mas a vontade de Deus é uma só sobre a sua vida. E essa vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que assim como Jesus, nós tenhamos a humildade de falar: Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero esta porta de emprego, mas que seja feito não como eu quero, mas como tu queres. Senhor, eu quero fazer essa faculdade, mas que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Senhor, eu quero viajar para tal lugar, mas que seja feito não como eu quero, mas como tu queres. Senhor, eu quero namorar com essa pessoa, eu quero casar com essa pessoa, mas que seja feito não como eu quero, mas como tu queres. Que em tudo o que formos fazer, que a vontade de Deus esteja acima, que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas, seja soberana nas nossas vidas, na área sentimental, na área financeira, na área acadêmica, na área profissional, em todas as áreas da sua vida. Que a vontade de Deus seja soberana, que em tudo você possa falar: Senhor, que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Tudo acontece no céu, conforme a vontade de Deus, conforme Deus determina que aconteça. Então que a gente possa declarar isso: Senhor, que aconteça na minha vida, que aconteça na terra, na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, em todas as áreas da minha vida, assim como é feito no céu e como é feito no céu. Tudo
gira em torno de Deus. Deus e a sua vontade é o centro de tudo. Então que assim seja na minha vida, como é no céu. Que a vontade de Deus prevaleça na minha vida, assim como a vontade de Deus prevaleça no céu. Que Deus seja o centro da minha vida, assim como Deus é o centro do céu. Tudo que existe é por conta dele. Então que a nossa vida seja assim, que a nossa vida aqui na terra seja um reflexo do céu, porque assim, aqui diz, assim na terra como no céu, uma comparação. Então que assim seja, sabe, que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida aqui, assim como ela prevalece lá no céu. Que nós possamos reconhecer a paternidade de Deus nas nossas vidas, esse cuidado de pai que o Senhor tem conosco, que nós possamos reconhecer a soberania de Deus. Deus está acima, Deus ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. Uma folha não cai da árvore se Deus não permitir. Um fio de cabelo não cai da sua cabeça se Deus não permitir. Então entenda, em tudo há uma permissão de Deus para as coisas acontecerem. Deus permitiu. Que a gente possa reconhecer que Deus é santo. Que a gente possa reconhecer o governo de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha governar a minha e a sua vida. E dessa forma que a vontade dele prevaleça sobre a nossa. Que a nossa oração seja: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Que a sua vontade, Senhor, seja também a minha. Que os seus sonhos, Pai, sejam também os meus sonhos. Que aquilo que o Senhor tem para mim seja aquilo que eu quero que seja para mim. Sabe, que a gente possa estar alinhado com os sonhos de Deus, com a vontade de Deus. E não querer viver a nossa própria vida porque nós somos donos do nosso próprio corpo, não. Porque nós não somos. Nós só estamos aqui porque um dia o Senhor soprou o fôlego de vida sobre nós. Então, que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. Que essa palavra fale ao seu coração. E que a sua oração de hoje seja: Senhor, eu quero isso. Mas que seja não como eu quero, mas como tu queres. Apresente diante do Senhor e peça que seja feita a vontade dele, ainda que seja diferente daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.